Esta videoaula é feita em duas etapas. A primeira etapa eu vou explicar o que é renda fixa, vou explicar quais são os títulos que o governo autoriza, a negociação via Tesouro Direto, pela internet para pessoas físicas, e vou explicar um pouco do imposto. Esse vídeo é um resumo do que tem na videoaula de introdução aos investimentos disponíveis no site do ricardoborges.com. Então vamos começar. O que é renda fixa? Renda fixa é o lugar onde você investe em títulos, onde você tem um baixo risco de perder o seu investimento principal, quer dizer, o seu capital inicial colocado. Então, eles são títulos que representam dívidas, por exemplo, de empresas, debêntures, títulos do governo, que é o que a gente vai se focar, ou, por exemplo, CDBs e CDIs, são renda fixa. Então, você coloca um principal, ou seja, um capital, e ele vai render juros. Ele não rende participação no lucro de empresas, por exemplo. Normalmente, você só perde o seu principal se você zerar o título antes do prazo do vencimento, ou se a instituição que emitiu o título, por exemplo, um banco ou uma empresa, ela vier a deixar de existir, a quebrar. Aí você perde o seu principal. Essa é a grande diferença dos títulos de renda variáveis, por exemplo, ações, onde você pode perder parte do principal porque você comprou um bem por um determinado preço e o valor desse bem caiu. Por exemplo, você compra uma casa de 100 mil reais e hoje ela vale 50, você perdeu parte do principal. Você compra uma ação e ela cai de preço. Normalmente esse tipo de título é chamado de título de renda variável. Nos títulos de renda fixa, existem dois tipos de formas de rentabilizar o capital. São os títulos pré-fixados, que você já sabe o quanto você vai receber de juros. Então ele já é pré-fixado a tua rentabilidade. E os pós-fixados são aqueles títulos que os juros que você irá receber depende da variação de algum tipo de indicador ou algum tipo de juros. Por exemplo, você ganha tantos por cento da Selic. Como a Selic pode variar no decorrer da vida útil do título, ele tem, então, juros pós-fixados. Pré-fixado é quando você, assim que compra o título, é determinado os juros que você vai receber, não importando se os juros vão variar no decorrer do tempo. As literaturas têm uma controvérsia com relação à remuneração da inflação. Tem alguns títulos que têm IPCA, IGPM, como um componente do próprio título. E aí, se a inflação aumenta, por exemplo, se o IGPM aumenta, o título traz mais rentabilidade. Outras literaturas dizem que um título que tem um juros pré-fixado, mas remunera uma taxa de inflação variável, por exemplo, o IGPM, é considerado um título pré-fixado. Porque, na verdade, a remuneração da inflação é apenas manter o capital no decorrer do tempo. Fora essa discussão de literatura, eu vou considerar aqui nesse curso título pré-fixado, todo título que você já sabe os juros. E se por acaso tiver um componente inflacionado envolvido no título, é apenas a manutenção do capital no decorrer do tempo. E títulos pós-fixados são aqueles que variam, por exemplo, Selic, LIBOR, Prime Rate, ou seja, você ganha um percentual, que pode ser 100, 110, 80% da Selic, por exemplo. Seria um título pós-fixado. Quando é que você determina se vai adquirir um título pré-fixado ou pós-fixado? Ou um título que tenha um componente inflacionário ou não tenha um componente inflacionário? Se você acredita que a inflação vai subir muito forte, e esse aumento inflacionário ainda não está no título pré-fixado, é interessante que você compre um título com variação de inflação, ou IPCA ou IGPM. Normalmente o mercado prefere IGPM, porque é um índice de inflação mais sensível à inflação. O IPCA ele é muito controlado, ele é composto por... com a sua ponderação de ativos bastante controlados pelo governo. E o IGPM ele já é mais livre.
Então, se você acredita que uma inflação vai subir, procure comprar títulos que agreguem essa variação da inflação no próprio título. Se você acredita que o governo vai subir os juros, então é interessante que você aplique o seu capital em títulos pós-fixados, ou seja, aqueles títulos que remuneram a Selic. Se você compra um título com a Selic a 8% e a Selic sobe para 10%, você acaba adquirindo mais juros. Enquanto os títulos pré-fixados, enquanto a Selic é 8%, por exemplo, ele pode estar dando 10%. E aí, se a Selic subir para 12%, você está ganhando mais dinheiro num título pós-fixado do que o pré-fixado que você comprou anteriormente. Então, se você acredita que o governo vai subir a Selic, seria interessante você adquirir um título que variasse junto com a Selic nessa alta. Já o caso inverso, caso você acredite que a Selic vai cair, ou mesmo a inflação, é mais interessante você comprar um título pré-fixado, porque você vai estar comprando o título já com aquela Selic cheia. E a partir do futuro, que você acredita que a Selic vai cair, você comprando um título de Selic, você estaria perdendo juros no decorrer do tempo que o seu dinheiro estaria investido naquele título. Então, se a Selic cair, é interessante comprar um título pré-fixado. Se você acredita que a Selic vai cair, é interessante comprar um pós-fixado. Se você acredita que a inflação vai subir, é interessante você comprar um título que capte essa variação de inflação, ou seja, um título indexado à inflação, de preferência o IGPM hoje que eu estou gravando. Se acredita que a inflação vai cair, é melhor comprar um título pré-fixado que não tenha embutido a inflação. Os títulos disponíveis hoje no Tesouro Direto são, por exemplo, o LFT, que são letras financeiras do Tesouro. As LFTs são títulos normalmente pós-fixados e ele dá uns juros atrelado à Selic. Já as LTNs, que são as letras do Tesouro Nacional, são títulos pré-fixados. Se você acredita que a Selic vai cair, aí você compra um título que seja pré-fixado. Ou seja, você vai comprar enquanto a Selic é 8%, quem comprou um pós-fixado, se a Selic cair para 6%, vai começar a ganhar menos juros. E você não, vai fixar os seus juros a 8%. Existem outros títulos também. Por exemplo, existe a NTN Série B. A NTN Série B, ela está vinculada ao IPCA, ou seja, ela te protege contra o aumento inflacionário medido pelo IPCA. E nesse caso, os juros são pagos semestralmente, não no final, ou seja, no vencimento do título. Semestralmente os juros são pagos àquele que aplicou no NTN tipo B. A NTN tipo F são notas do Tesouro Nacional, série F, né? Onde a rentabilidade é pré-fixada. E os juros também são pagos semestralmente. E você pode recolher o seu principal na data de vencimento. É importante, ao adquirir um título ou pedir um resgate antecipado do título, saber como funciona o imposto sobre o lucro do título de renda fixa. Por exemplo, eu quero dizer que o lucro não considera a inflação, tá? Ou seja, a inflação é considerada lucro. Você vai pagar imposto sobre ela. Tá? Se você resgata o seu título até 180 dias, ou seja, um prazo curto, você paga a maior taxa de imposto, que é 22,5%. Esses valores são de hoje, que eu estou gravando essa videoaula. De 180 a 360 dias, que seria o prazo máximo de um ano, o imposto é de 20%. Se você tem um título maior de um ano, ou seja, 361 dias a 720 dias, e resgata só de posterior a esse prazo, você paga 17,5%. E depois de 720 dias, ou seja, 2 anos, você paga 15%. Dá para perceber que é bastante interessante deixar em matéria de imposto, deixar o seu dinheiro aplicado nos títulos o máximo de prazo possível. É óbvio que se você achar algum tipo de aplicação que vai te dar uma rentabilidade muito maior que o título, com esse título, e com
uma taxa de risco que você considere baixa, de repente vale a pena você pagar mais imposto, resgatar esse título antes para aplicar no outro título, que pode ser, por exemplo, em ações. Ou seja, você pode embutir nessa sua decisão o chamado custo de oportunidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre renda fixa, seria interessante baixar a nossa videoaula no ricardoborges.com, a videoaula sobre introdução ao mercado de ações. Ele também tem introdução ao mercado de investimentos em renda fixa. Obrigado por assistir essa videoaula.